Mas para já partimos para a análise em estúdio neste Now, às 7, nesta emissão especial aqui no Now, com João Ferreira, do PCP, Bruno Mascarenhas, do Chega, António Rodrigues, do PSD e Ana Catarina Mendes, do PS. Boa tarde a todos, obrigada pela presença. António Rodrigues, comece por si. Ouvimos o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros dizer que tem preocupação, que expressa preocupação com aquilo que está a acontecer na Venezuela. Ouvimos também o candidato Luís Marques Mendes a dizer o mesmo. É suficiente esta preocupação com o que está a acontecer na Venezuela? Ou o Estado português devia tomar outra posição? Eu julgo que a primeira questão, que foi a questão que presidiu as primeiras posições portuguesas, é a mais importante de todas, que é salvaguardar a comunidade portuguesa, ter a certeza que os 300 mil portugueses que estão registados... Isso é em relação à comunidade e em relação ao que está a acontecer? O que está a acontecer, obviamente, que todos nós começamos a ter a noção do que é que está a acontecer, sendo certo que ainda há dúvidas sobre o futuro da própria Venezuela e, portanto, importa também não especular sobre essa situação enquanto não tivermos com clareza aquilo que vai ocorrer. Mas, obviamente, que há uma violação de direito internacional, isso todos nós já constatamos isso, temos a noção daqueles que estão preocupados com a salvaguarda dos mecanismos de proteção dos Estados. Houve aqui uma entrada num espaço soberano de um Estado e, necessariamente, que tem que ser condenado e temos que ser claros relativamente a essa matéria. O PSD condena esta ação? Não, sem dúvida, porque não julgo que não há dúvidas sobre essa mesma violação de direito internacional. Um Estado não se pode arrogar o direito de entrar noutro Estado legítimo, embora o próprio poder não tenha sido reconhecido na sequência das eleições que houve. E há aqui também essa situação que não nos pode confundir sobre esta matéria. Uma coisa é a questão democrática ou a questão da legitimidade de quem está no poder, que não é reconhecida pela generalidade, esmagadora generalidade dos países, como há, por outro lado, a circunstância de ter havido uma ingerência dentro de um determinado Estado, através de uma forma que eu direi que pode ser mais tarde equacionada através de um filme, que seguramente vamos ter relativamente a este Donald momento. Trump disse isso, de resto, que aquilo a que tinha assistido era um filme inacreditável e gostava que todos tivessem também assistido àquilo que ele assistiu. Ana Catarina Mendes, ainda que a Europa não tenha reconhecido e Portugal também não tenha reconhecido a legitimidade de Maduro nas eleições de 2024, esta ação dos Estados Unidos faz sentido? Isto não é uma ação, isto é uma agressão. Em primeiro lugar, isto é uma agressão, é uma violação do direito internacional e é uma ingerência sobre a soberania de um povo, de um Estado. E por isso eu julgo que isso merece não apenas rejeição, mas merece uma condenação veemente. E desse ponto de vista, custa-me ver a Europa ainda muito prudente e muitos... E há várias vozes, não há aqui vários líderes mundiais muito prudentes nesta agressão. Em segundo lugar, isto provoca uma enorme inquietação. Eu julgo que Portugal, que não reconheceu e bem a legitimidade, porque de resto as eleições que Maduro reclama como tendo sido eleito não foram aceitos por 150 países, não foi aceito, não foi reconhecido pelas Nações Unidas, não foi reconhecido pelo Parlamento Europeu, mas isso não dá o direito a ninguém, e muito menos a Donald Trump, de invadir, de entrar num Estado, retirar o seu presidente, pô-lo numa prisão e fazer todo este espetáculo. Isto gera uma inquietação por uma razão. Donald Trump já tinha avisado ao que vinha há muito tempo, desde o início, mas há um mês apresentou a sua estratégia de segurança nacional. E dentro da estratégia de segurança nacional está lá não só a sua visão sobre o mundo, a sua visão sobre a América Latina e o petróleo, e está a sua visão sobre a Europa e sobre como ele entende o mundo. O mundo para ele já não é o mundo que nós construímos depois da Segunda Guerra Mundial, do multilateralismo, da cooperação. É a lei do mais forte no sentido... Eu devo confessar que estava a ver e estava a pensar aquela conferência de imprensa se não fosse trágico, da infantilidade de quem... O que é que mais os quando nós jogávamos o jogo do risco, acompanhávamos, tínhamos os exércitos, íamos buscando território, mas isso era um jogo. Neste momento o que Donald Trump está a dizer ao mundo é: quando eu quiser e achar que aquele país está mal, eu invado. E invado por uma razão. Invade não porque esteja preocupado com a democracia, porque se estivesse preocupado com a democracia não era apenas Nicolás Maduro que tinha sido sujeito a esta prisão, ou esta captura, ou este rapto, tinha sido uma parte significativa
da nomenclatura de Nicolás Maduro. E, portanto, não é com a democracia que está preocupado, não é com os cidadãos que vivem miseravelmente naquele país, está preocupado com uma coisa, está preocupado com a maior concentração de petróleo, reserva de petróleo do mundo, e pensa que assim pode ficar rico. Eu julgo que a Europa deve ter um sobressalto, julgo que o mundo tem que ter um sobressalto e que a inquietação que isto gera sobre todos nós, quanto à incerteza do mundo, quanto àquilo que vai ser a nova correlação de forças, é muito dramático, e por isso espero que o Conselho de Segurança, que estive a ouvir com atenção, tenha alguma coisa mais forte a dizer ao mundo e a Donald Trump. Aguardamos essas declarações a qualquer instante. Bruno Mascarenhas, ouvimos durante o fim de semana, não ouvimos aqui agora, mas vamos ouvir daqui a pouco nesta emissão, o seu presidente de partido a dizer que um ditador a menos é sempre uma boa notícia. E agora, como é que fica a Venezuela? Antes de mais, boa tarde a todos. Eu queria sobretudo rebater aquilo que disse aqui a nossa colega de painel, que eu acho que não tem muito bem ideia do que é que está a dizer. Nós temos uma ditadura total e que foi deposto o líder, mas na realidade, se calhar as pessoas que estão na tal nomenclatura acabaram por chegar a um acordo que é deixá-lo ser capturado. E, na realidade, se nós virmos, este foi um ataque preciso, foi um ataque objetivo, não teve danos civis, não teve danos civis. Já agora deixe-me só explicar, até para ficar elucidado. Não, escusa. Não, é que tem não precisa a sua elucidação. E nós aqui... Lamento, mas não está a dizer nada correto. O que é que nós temos aqui? Temos, de facto, um sistema que temos que, de alguma forma, conseguir viver com ele. Porque repare, todas as pessoas que se opuseram a este regime ou foram mortas ou foram presas. E, portanto, não há... Mas ainda assim há um Estado. Tudo aconteceu dentro de um Estado. E outras tiveram que sair do país. Portanto, não há propriamente uma oposição organizada. E com quem se tem que viver, infelizmente, é com estas pessoas. E qual é que é a questão aqui? Então os Estados Unidos substituíram o papel da oposição venezuelana, é isso? Neste momento teve que se resolver um problema, e que chama-se Maduro, e tem que se resolver um problema de alguém que tem uma determinada informação. E acho que é isso que aflige uma série de países, inclusivamente até pessoas de partidos em Portugal, que estão com uma certa ligação, neste caso, ao regime venezuelano. E que há de haver um momento em que não, inclusivamente, eu vejo, por exemplo, uma grande afinidade de algumas pessoas, até do Partido Socialista, como foi notório, de ligação. Alguma vez viu alguém do Partido Socialista a defender o ditador Nicolás Maduro? Nunca viu. Nós sempre condenamos. Como não vi? Condenamos. Vocês não condenaram ninguém. Nós condenamos. Eu convido a ver. Agora, neste momento, nem sequer condenam e acham que há uma agressão, quer dizer, uma agressão que o povo a ver as votações todos os dias. E no Parlamento Europeu, por exemplo, onde nós votamos. A comunidade portuguesa está a passar por inúmeras dificuldades. Repare, nós estamos a falar de um país que é riquíssimo e onde os professores ganham $1 ou $2 por mês e que não vão dar aulas. E que não vão dar aulas, precisamente não têm qualquer motivação nesse sentido. Mas não é, portanto, a invasão dos Estados Unidos que resolve o problema. Desculpe, é um Estado que está capturado e o problema é como é que resolve o problema. A Patrícia fez uma pergunta relativamente àquilo que disse o Presidente André Ventura. O Presidente André Ventura diz, nós temos de facto que intervir. Quer dizer, e se realmente houve alguém que são os Estados Unidos que têm ali mas até há regras para fazer essa intervenção. É preciso passar pelas Nações Unidas, pelo Conselho de Segurança, é preciso haver um respeito pelo direito internacional. Mas acha sinceramente acha que os Estados Unidos... repare bem uma coisa. As Nações Unidas iam fazer alguma coisa quanto a isto? Não. Algum outro país ia poder intervir sobre este assunto? Não. Nós estamos a falar de um povo que está completamente subjugado e que precisa de ser libertado. E é disto que estamos a falar. E, portanto, é isto que nós precisamos realmente de proteger aquelas pessoas. E vou-lhe dizer que, relativamente ao petróleo, no tempo dos Chávez, produziam 4 milhões de barris por dia. Nós temos aqui... 3.500 por dia e agora estão a ser produzidos meio milhão. 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão. E sendo que Sim. a capacidade de exploração pode ir entre os 10 e os 15. E a partir do momento em que começar a haver uma maior produção com investimento estrangeiro... Mas neste momento já não há capacidade para fazer reservas de petróleo porque não há forma de armazenar esse petróleo na Venezuela?
Mas desculpe uma coisa, qual é que é essa? Agora não percebi a questão. Não, mas estou a dizer-lhe, a partir do momento que vai haver, mas não há agora. Não há agora, pois não há, mas tem que se criar infraestrutura. Vai demorar, exatamente, pelo menos... tem que se criar infraestrutura, vai mas demorar a partir do momento em que criar anos. infraestrutura, sabe o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vai haver mais dinheiro em circulação e vai ser distribuído pelo povo. E o povo vai aumentar o seu rendimento precisamente por causa da produção. João Ferreira, e aí vai aumentar a sua... falta ouvi-lo assim sobre esta situação. Não é a primeira vez na história, mesmo na história contemporânea, em que um Estado recorre à força militar para controlar riquezas naturais de outro Estado. Há aqui, temos exemplos recentes, o caso do Iraque, o caso da Líbia e outros que aqui poderíamos dar. Apesar de tudo, há aqui um elemento diferente neste caso, porque o responsável por esta agressão, por esta flagrante violação do direito internacional, assume sem grandes dissimulações ou sem nenhumas dissimulações os seus objetivos. Isso nem sempre aconteceu noutros casos. Ou era para instaurar a democracia, ou era para libertar, ou eram as armas de destruição maciça que não existiam. Neste caso, na conferência de imprensa que Trump dá na Flórida, em Mar-a-Lago, assume sem quaisquer dissimulações os seus objetivos. E são 3. Ele foi muito claro em enunciá-los. Controlar as riquezas naturais do país, da Venezuela, controlar todas as empresas que explorem petróleo na Venezuela, tem que ser empresas americanas e tem que ser ele a determinar quem são essas empresas, os Estados Unidos. Ponto número 3, controlar politicamente o país e a região, a América Latina. Estes foram os 3 objetivos. E assim, enunciados de uma forma tão clara e tão direta, isto dificulta a vida dos cortesãos do Império. Eu vou usar de uma linguagem mais coloquial, mas adequada até algumas das coisas que aqui ouvimos hoje. Os capachos do Império têm a vida mais dificultada. Eles bem tentam. E como têm uma grande elasticidade, normalmente esta gente tem uma grande elasticidade de espinha, consegue encontrar justificação para aquilo que não tem manifestamente nenhuma justificação. Nós estamos perante uma violação flagrante do direito internacional. É pena que há alguns que foram tão prontos a apontar flagrantes violações do direito internacional noutras circunstâncias. Neste caso da União Europeia, não vejam, não apontem essa, pelo menos de forma direta. Apesar de tudo, há matizes nas posições que os vários países da União Europeia tomaram e aqui, devo dizer, a posição do governo português está entre as piores que vimos. Não é ao nível da União Europeia, é no mundo. Porque se nós olharmos para as reações internacionais a esta agressão, nós vimos países da América Latina com orientações políticas diversas. O Chile, o Uruguai, o México, a Colômbia, o Brasil, juntamente com a Espanha, um comunicado, uma posição conjunta que condena claramente a violação flagrante do direito internacional. Reparo, uma zona do mundo onde à qual Portugal tem ligações históricas, culturais, onde tem alguma possibilidade de influência, onde os portugueses estão a passar mal, onde tem margem para estabelecer laços de cooperação. Veja bem, tomam esta posição. Em África, vários países africanos nestes últimos dias, a própria União Africana a tomar uma posição de condenação clara de uma agressão flagrante. Que esperava que o governo português tivesse vários dito? Estados asiáticos, o governo português, a primeira coisa que diz é apontar fins benignos para esta intervenção. Ora, alguém que diz que quer de forma abertamente colonial, é disso que estamos a falar, colonial. Quem diz eu vou controlar as riquezas de um país, independentemente do que sejam a vontade daquele povo ou a organização do Estado, as autoridades daquele país, eu vou controlar aquelas riquezas, vou determinar as empresas que lá entram, vou controlar politicamente este país. Isto é colonialismo. Apontar fins benignos a uma intervenção deste cariz é deplorável. Depois há outra coisa que o governo português disse aí em contracorrente com a generalidade dos países que até agora se pronunciaram. O governo português não foi capaz sequer de condenar esta intervenção e de... Coisa que aqui hoje o António fez, assinalo, e fez, pelo que me pareceu, em nome do PSD, mas a posição subscrita pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros... Aqui não há matiz. Há um matiz de uma comunidade portuguesa que está ali presente. E não foi capaz de responder sobre se havia ou não uma violação do direito internacional. E perante esta pergunta, o Ministro dos Negócios Estrangeiros ensaia ainda uma tentativa de dizer que há teorias segundo as quais não há violações
soluções de Aquilo é um Estado de Direito, na verdadeira acessão da Sejamos palavra. claros nesta Aquilo que matéria. aqui está em Todos os causa, países que se verdadeiramente, pronunciaram não até é agora, a natureza. não têm interesse Eu concluo já. às populações que lá estão. Dou-lhe já a palavra. Eu concluo já, mas fui o último Termino, a falar termino, também. claro que sim. Eu gostava de poder concluir. Claro que sim. O que está fundamentalmente em causa aqui, e Trump deixou claro na sua conferência de imprensa, não é nem a natureza do regime, nem o combate, senão teríamos muito que fazer, era escolher por onde se começava mais a seguir, nem o combate ao narcotráfico, é uma farsa aquilo que estamos a assistir, aquilo que assistimos hoje com a apresentação de um presidente sequestrado em tribunal de um país estrangeiro. Aquilo que está em causa foi aquilo que o presidente norte-americano disse. Abertamente, volto a dizer, não é a primeira vez na história que um Estado, e os Estados Unidos em particular, usam da força do poderio militar para controlar as riquezas de um país, violando o direito internacional. Já o fizeram antes. Desta vez há uma diferença, é que não houve preocupação em dissimular os intentos. Foram abertamente assumidos. Controlar o petróleo, controlar as riquezas naturais e, muito importante, controlar politicamente não só este país, mas a região. Não é à toa que foram feitas as ameaças que foram feitas à Colômbia, ao México, ao caso da Groenlândia também, e isso, sim, é motivo de grande preocupação. São coisas diferentes, mas há uma questão de fundo. Isto não foi uma operação militar especial, claro. Ninguém quis anexar nenhum tipo de território. Foi uma intervenção totalmente condenável, eu já o disse, e mantenho, e foi algo que todos nós nos ficámos espantados relativamente à forma como ocorreu. Porque esperaríamos que ao fazer esta intervenção, como os Estados Unidos fizeram, que algo mais estivesse preparado, inclusivamente com as forças democráticas que estivessem no país. Ouvimos o presidente uma transição eleito, já preparada uma transição preparada, algo já preparado para devolver o país à própria democracia e à liberdade, coisa que todos nós concordamos que não existe. E essa é a questão fundamental que ali está. Um vencedor das eleições de 2024, que os Estados Unidos entendem que não têm capacidade para gerir o país agora. Como não sabemos. A posição dos Estados Unidos não foi sobre González. Foi sobre Maria Corina Machado. E essa não ganhou as eleições. Essa pode ser uma figura muito popular, ter uma intervenção, mas não teve um envolvimento então eleitoral. Parece-lhe que González poderia ser uma solução, mas essa solução terá que ser negociada dentro do conjunto dos atores, dos personagens políticos dentro do espaço, sob pena de termos uma guerra civil ali. Não temos a noção do que é que significa a declaração das forças militares dizendo que apoiam a presidente substituta. Interina. E isso significaria outra coisa. Se as próprias forças militares se dividissem, haveria ali um espaço que podia obrigar à negociação. O que é que está a acontecer nesta altura na Venezuela? É essa a questão de fundo. Eu, na primeira intervenção que fiz sobre esta matéria, manifestei-me, em primeiro lugar, para essa preocupação que todos nós temos que ter em Portugal, mais do que em relação ao direito internacional e a posição daqueles que são portugueses que lá estão. 300 mil, há quem fala em 500 mil, em meio milhão de pessoas que lá estão. E essa é a primeira preocupação que temos. E, portanto, não podemos também tomar uma posição que possa pôr em causa a comunidade portuguesa, que possa vir a ser sujeita a qualquer tipo de Mas aqui olhando para a comunidade portuguesa, mas é preciso olhar também para o povo venezuelano, e é isso que também está aqui em causa. Com certeza que sim, mas do ponto de vista de Portugal, o primeiro preocupação é a comunidade portuguesa e depois os venezuelanos. Só pena de todos nós sermos ainda mais hipócritas, porque todos nós condenámos as eleições em 2024, mas continuámos todos os dias à espera que alguma coisa viesse a acontecer e nada ia acontecer. Temos todos também a noção do que ia acontecer. Quando ninguém se lembra da comunidade portuguesa, quando todos foi para nós nos calcinar lembramos um bloqueio económico àquele país, que atinge a comunidade portuguesa. Quando se tratou do congelamento de ativos, em que Portugal foi cúmplice também, de ativos financeiros de um país, o que afeta a comunidade portuguesa. Que desde o princípio, durante todo este período, tentámos evitar que a comunidade portuguesa fosse atacada pelo poder que estava instituído. E, portanto, essa é a primeira preocupação do governo português. E o presidente português agiu cautelosamente, mas, obviamente, à medida que percebe o tipo de situação, a situação que referiu, e bem, de que Trump denunciou quais os seus objetivos, ninguém pensaria isto, que ele fosse capaz de assumir isto no próprio sábado, mas que isso fosse, de alguma forma, o tentar reintroduzir numa lógica de Ana Catarina, estou a vê-la com olhares discordantes. António Rodrigues. Eu tenho respeito pelo António e sei que o António também sabe que o direito internacional pressupõe cooperação. Para uma intervenção desta natureza tinha que haver cooperação. Não estamos a falar de violação do direito internacional, de ingerência na soberania de um Estado, mas estamos a falar também de violação das regras internas, da lei interna nos Estados Unidos. É que Trump não vai ao Congresso pedir autorização para fazer esta agressão. Considera que não é uma intervenção militar? Não. Porque considera que o seu secretário... A lógica Trump é diferente. António Rodrigues, o secretário de Estado
explicou clarinho como água. Explicou, primeiro, logo na conferência de imprensa, porque não queria que se soubesse. E agora acha porque não é uma agressão. São coisas que não colam, não colam. Agora, deixe-me dizer-lhe uma coisa. É preocupar-se com a forma e não se preocupar com o conteúdo. O conteúdo é que importa, não é a forma. Nós não sabemos o que estamos a tratar. Nós estamos a tratar de uma ditadura e sabemos que existe uma ditadura. Nós sabemos que Nicolás Maduro é ditador. Nós sabemos sabemos quantas denúncias foram feitas pelo Conselho da Europa, pelas Nações Unidas, pelas amnistias internacionais sobre a violação de direitos humanos. A quantidade de presos políticos que existem naquele país. Isso não dá o direito a um Estado unilateralmente agredir, retirar o seu presidente e julgá-lo nos Estados Unidos. Primeiro. Segundo, nenhuma das três situações, fundamentações colhe. A justificação de que é por narcotráfico não colhe, quando nós sabemos que foi o mesmo Trump que deu indulto ao ex-presidente das Honduras, que foi condenado a 45 anos. Peço que não perca o seu raciocínio, porque temos que fazer uma ligação em direto a Lisboa, à Avenida da Liberdade, onde